Olá, seja muito bem-vindo ao canal Rumo ao Topo. Eu não sei que horas que você está assistindo, então bom dia, boa tarde, boa noite, mas eu espero que você aproveite esse conteúdo que vai ser top, vai ser maravilhoso. Eu vou falar hoje de uma das dúvidas mais frequentes entre os investidores que estão começando e aqueles que já investem, mas não sabem como identificar uma ação barata, certo? Nesse momento em que nós estamos passando da economia, já enxergando uma recessão não só no Brasil, mas uma recessão mundial, alta de taxa de juros nos mais diversos países, automaticamente isso impacta a renda variável e você encontra ótimas oportunidades na Bolsa de Valores, não só do Brasil, mas do mundo como um todo. Mas fica aquela pergunta: como eu faço para identificar se uma ação está barata ou cara, se é uma boa oportunidade ou não? E existem dois indicadores que eu gosto de observar para definir se uma ação está barata ou cara. Lógico que a gente não se apega apenas a eles, mas são ótimos indicadores para você começar. Quer saber quais são? Então, vem comigo. Antes de começarmos a tratar do assunto desse vídeo, eu te ensinar como identificar se uma ação está barata ou cara, de acordo com o que eu acredito, eu gostaria de pedir para você deixar o seu curtir aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho para sempre que sair vídeos novos, você ser um dos primeiros a assistir, já começar a colocar em prática o que eu estou ensinando aqui e começar a ter resultados positivos nos seus investimentos. Então, não se esqueça aqui, deixa o seu curtir porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Como eu disse para vocês, nós estamos passando por um momento delicado de alta de taxa de juros. E muitos investidores acabam optando por investir em renda fixa. E isso é bom para quem pratica o Value Invest, que nada mais é do que um investimento em valor. Porque isso abre oportunidades para que a gente encontre ações baratas na Bolsa de Valores. Ah, Alexandre, mas isso só acontece em momento de alta de taxa de juros? Não, isso não só acontece em momento de alta de taxa de juros, mas é muito mais evidente, é muito mais fácil você encontrar ações baratas em momentos como esse, porque os investidores, muitos deles mais conservadores, vão para renda fixa, porque tem ali uma garantia de que vão receber uma boa taxa de juros e automaticamente as empresas da Bolsa de Valores passam a ser negociadas a múltiplos mais baixos. Quando você tem uma queda da taxa de juros, automaticamente, como os investimentos em renda fixa passam a pagar menos, o mercado, os investidores passam a aceitar múltiplos maiores. Então, automaticamente, quando você compra nesse momento de baixa taxa de juros, você acaba pagando mais pelos resultados da empresa. E quando eu falo resultados, eu estou falando de lucro, estou falando de geração de receita. E aí nós chegamos aonde eu queria chegar. Dois indicadores que representam muito bem se você está pagando caro ou se você está pagando barato por uma ação é o preço sobre lucro, que provavelmente você já ouviu falar, eu acho que é o mais comum de todos os indicadores, e o EV/EBITDA, Enterprise Value sobre EBITDA. Esses são dois indicadores muito importantes na hora de determinar o preço de uma ação. Ah, Alexandre, como que eu faço? Não entendi. Como que eu faço para entender melhor o preço sobre o lucro? Vou te dar um exemplo. Suponhamos que você vai comprar uma padaria, vai investir numa padaria. Importa para você se uma ação vale 1 ou 10 reais? Não, isso não importa. O que importa é quanto você está pagando pela capacidade de geração de lucro dessa padaria. Então, se a padaria ela tem R$1.000 de lucro e você está pagando 10 mil por ela, logo você está pagando 10 vezes o lucro dessa empresa, 10 vezes o preço sobre lucro. Se você compra a mesma padaria por 5 mil, automaticamente você está pagando 5 vezes pelo lucro dessa empresa. Isso significa que se essa empresa não crescer mais, se essa empresa continuar sendo a mesma, ela não também diminuir a sua capacidade de geração de lucros, você vai demorar 5 anos para ter o retorno sobre o capital investido, sobre esse investimento que você acabou de fazer. Então chegamos à conclusão que quanto mais baixo esse múltiplo de preço sobre lucro, melhor o investimento, porque mais rápido você vai ter o retorno do seu capital investido. E o mesmo vale para o EBITDA. Quanto menor
o multiplicador mais barato você está pagando por essa empresa. Deu para entender? Eu acho que com esse exemplo fica bem fácil, né? Se você não entendeu, deixa aqui nos comentários que eu vou arrumar outro jeito de te explicar. Mas basicamente é isso. Quanto mais baixo você pagar pelo lucro dessa empresa, pelo EBITDA dessa empresa, mais barato você está pagando por essa empresa. E vai ser muito mais fácil de você obter lucratividade, ganho de capital sobre esse investimento e retornar o seu capital investido, que é isso que a gente quer. E futuramente, muito provavelmente, se essa empresa ainda não paga dividendos, além do alinhamento de preço e valor dessa empresa, você também vai ter o recebimento de dividendos. Mas vamos focar aqui, né, que nós estamos falando de indicadores. Quando nós investimos em uma empresa, basicamente, nós estamos investindo em resultado. Então, quando nós falamos desses dois indicadores, que é o preço sobre lucro ou o EV sobre EBITDA, nós basicamente estamos falando de comprar resultados dessa empresa. Então, quanto menor nós pagarmos pelo resultado, melhor esse investimento. Eu acho que isso ficou claro para você. E além disso, o que eu posso dizer é que nesse momento é natural você encontrar muitas empresas com preço sobre lucro baixo e também com EV EBITDA baixo, ok? Muito comum, por conta dessa alta da taxa de juros. Duas empresas hoje que são exemplos disso é a Movida, que está sendo negociado a um preço sobre lucro de 6,35, ou seja, 6,35 vezes, e EV/EBITDA de 5,44 vezes. Esse é um exemplo. Ah, Alexandre, então você está me falando que é um ótimo investimento? Se nós pegarmos e olharmos apenas esses dois indicadores, podemos dizer que sim. É claro que nós não tomamos decisão apenas olhando esses indicadores, mas isso indica que nós estaríamos pagando barato pelos resultados dessa empresa, pelo lucro, pela geração de caixa, pela geração de receita, certo? Pelo resultado operacional dessa empresa. Outra empresa que hoje está sendo negociada a preço sobre lucro muito baixo, de 2,56 vezes, é a Marfrig. E EV/EBITDA de 2,12. Ou seja, basicamente, os lucros dessa empresa, se ela revertesse 100% dos lucros dela para pagar o seu investimento, para pagar o seu retorno, você receberia de volta o valor investido em 2 anos. Ou seja, é um tempo curtíssimo, um tempo muito pequeno. E a mesma coisa se ela revertesse o EBITDA dela para pagar o seu capital investido, você receberia de volta esse capital investido em 2,12 anos. Ou seja, é muito pequeno. Então, pessoal, olha só, se tratando desses dois indicadores, de forma bem resumida, quanto menor esses indicadores, melhor. Então, para fechar o vídeo, para fechar o raciocínio de hoje e o vídeo do nosso canal, para que você pague barato por uma empresa, basicamente você precisa pagar menos vezes por esses indicadores. Quanto menor, melhor. Ok? Então, quando nós falamos de Value Invest, basicamente é isso de que nós estamos falando. Pagar pouco pelos lucros dessa empresa. Essa é a estratégia aplicada pelo Warren Buffett, Value Invest, e é a estratégia que eu acredito que traz resultado, é a estratégia que eu aplico para mim, é a estratégia que eu quero para você. E quem não quer ser tão rico quanto Warren Buffett, né? Porque afinal esse é um canal de investimentos, mas no fundo nós estamos falando de ganhar dinheiro e não de perder dinheiro, né? Como diria também o velho Warren Buffett, regra número 1, nunca perca dinheiro. Regra número 2, nunca se esqueça da regra número 1. Então, não pague caro pelas empresas. Hoje, no atual momento, é comum nós acharmos empresas com preço sobre lucro abaixo de 15 e com EV/EBITDA abaixo de 7. Quanto eu considero saudável pagar por uma empresa? 25 a 30 vezes o lucro da empresa, dependendo do setor, porque isso também é muito característico de setor para setor, ok? Muito característicos. E também EV/EBITDA abaixo de 20, 25, eu considero isso extremamente saudável. Lembrando que isso é muito característico de setor para setor, tá? Mas na minha estratégia eu não costumo pagar mais de 30 vezes o lucro de uma empresa, assim como eu não costumo pagar mais de 25 vezes a geração de receita de uma empresa. Então essas dicas que eu tenho para você hoje, se você observar esses dois indicadores, eu tenho certeza que você já vai ficar
bem confortável nos seus investimentos e já vai ter resultados acima da média. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, esse momento que nós passamos juntos. Não esquece de deixar o seu like aqui, não esquece de comentar caso você tenha alguma dúvida. Se inscreva no canal e ative o sininho. Até semana que vem.